Essas novelas antigas são as melhores mesmo. É. São, são, poxa, Anos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 7 de abril de 2023, 25, 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo Premonições, né? Estamos encerrando já esse capítulo Premonições. E depois começaremos o outro, Complexo Obsessão. Mas antes de nós iniciarmos, vamos começar hoje no parágrafo 40. É o parágrafo 40. Que começa assim: existem outros avisos. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare, e, portanto, estar sempre aqui prontos a atender à vontade do Senhor, atender ao seu chamado. Porque quando o trabalhador está pronto, né, o trabalho aparece. E o Senhor, né, está sempre nos convidando, como tem aquela passagem do Evangelho, né? O Senhor ia passando, então ele vai passando e convidando as pessoas a segui-lo, no que nós possamos aceitar o convite de Jesus. Bem, meus irmãos, como estávamos vendo, no parágrafo anterior, foi o parágrafo 38 e 39, a Ivone Pereira estava falando sobre o irmão dela, que desencarnou, e que ela teve a premonição, né, de que ele ia morrer, e realmente ele veio a falecer no dia 18 de janeiro de 1966. Hoje nós vamos começar no parágrafo 40, onde ela diz assim: existem outros avisos, porém, que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe, e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Porque até então ele vem falando daquelas premonições, né, difíceis, o enterro da mãe dela, a morte da mãe dela, do pai dela. Ela falou que Charles era mais duro, né, inflexível, doutor Bezerra, muito meigo. Ela vem falando dessas premonições. Agora ela vai falar de outro tipo, né? Então, ela diz aqui, e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Alguns desses avisos, ao que em seguida aqui relataremos, dir-se-iam como que intrigas ou maledicências. Nossa, falando sobre isso no livro dos Espíritos, né? Mas, se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que, em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. O exemplo bastará para meditarmos todos não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de o praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre a cautela que nos cumpre observar, ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação. Pois, conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra, é bom sublinhar isso, hein, gente? Nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade irremovível da nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos, sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. O final, para quem não estava aqui, né, na aula passada, quem não estava aqui na aula passada, foi final, quer dizer,
do penúltimo capítulo, do penúltimo parágrafo da questão 119 do Livro dos Espíritos. Né? Do penúltimo parágrafo, não é o último parágrafo, é o final do penúltimo. Quando ele diz aqui, deixa eu só... 1119, né, Rose? 1019, de um livro... 1019. É a última, né? Tá. 1019, é isso. O penúltimo parágrafo. Não é do último, é do penúltimo. Ele diz assim, ó, considerado deste ponto de vista, o pecado original, são os vícios e as paixões que nós trazemos, se prende à natureza ainda imperfeita do homem que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Né? Então, ela diz aqui, foi o que ela falou aqui, muitas aflições, desgostos. Eu estou até anotando aqui no livro da iPhone. 1019, final do penúltimo parágrafo. A gente vê como o planejamento vai, né? Planejamento da espiritualidade. Aqui, ó. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. Então, às vezes a pessoa está passando por um problema, meu Deus, o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por essa dificuldade hoje? Aí a resposta é: nada. Na outra vida, não. Dessa vida. Você, quando reencarnou, você não tinha esse problema para corrigir. Você não tinha esse dano para saldar. Não tinha essa dívida para pagar. Você buscou ela agora. Foi o que ele disse aqui. O pecado original se prende à natureza ainda perfeita do homem, e assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas. Então, foi o que a Ivone disse aqui. Muitas aflições que nós estamos passando hoje não é fruto das vidas passadas, não. É problema que a gente arrumou atualmente. Atualmente. Na presente existência. Né? Uma jovem espírita do meu conhecimento, residente em Minas Gerais, era médium e possuidora de grande espírito de caridade para com os espíritos sofredores e desencarnados. Sua ternura afetiva para com os obsessores, os suicidas, os endurecidos do mundo invisível, era comovente e digna de ser imitada. Ela os cercava de proteção e amor, orando por eles diariamente, em súplicas veementes. Lia trechos da doutrina espírita e do Evangelho, né? Convidava-os a ouvi-la, compartilhando da sua comunhão com o alto. Oferecia dádivas aos órfãos, aos velhos e aos enfermos, em homenagem a eles mesmos. Enfim, era coração sentimental e romântico, até na prática da doutrina dos espíritos. Pois que lhes oferecia flores colhidas do seu jardim, assim como cultivava com as próprias mãos canteiros de margaridas, de rosas e de violetas. Né? Então, era um espírito maravilhoso, né? Que lhes oferecia em prece afetuosa, dizendo-lhes em pensamento, enquanto revolvia a terra ou espargia água sobre os arbustos: vinde, meus queridos irmãos, parecendo São Francisco de Assis, né? Que conversava com as plantas, com os animais, com os peixes. Né? Vinde, meus queridos irmãozinhos, e vede, essas flores são vossas, cultivo-as para vós. Vede como Deus é bom e generoso, que, valendo-se de um pequeno esforço nosso, permite que do seio misterioso da terra despontem estas lindas dádivas para o encantamento da nossa vida.
Tudo é belo, bom e generoso dentro da natureza e ao nosso derredor. Todo o sol que nos alumia e aquece, protegendo-nos a vida até a terra que nos presenteia com os frutos da sua fecundidade. Porque somente nós havemos de ser maus. Olha aí de novo, ó. Olha o tema que nós terminamos de estudar no Livro dos Espíritos. O bem e o mal. Não vou ler. Pratiquemos, antes de tudo, o que for belo e agradável. Saibamos cultivar o amor em nossos corações para com todas as coisas, e veremos que tudo sorrirá em volta de nós, tornando-nos alegres e felizes, com horizontes novos em nossos destinos, para conquistas sempre maiores e melhores. Ora, assim como os nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas, assim também os pensamentos bons, um sentimento suave, uma atitude afável, reagirão benevolentemente, atraindo correntes amorosas que nos suavizarão as peripécias de cada dia. Porque nós nos sintonizamos com aqueles que pensam como nós? Sim. Então, se meu pensamento for um pensamento sempre recheado de coisas más, coisas negativas, quais são os pensamentos que eu irei atrair? Pensamentos semelhantes aos meus. Por isso que ela diz assim, como ela inicia assim, como os nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas. Então, o meu pensamento negativo concorre para a minha desgraça, porque ao emitir pensamentos negativos, eu atraio outros pensamentos negativos, que se somam aos meus e retornam ao ponto de origem, sobrecarregados. Porque o meu pensamento, ele sai, né? Eu lanço ele no cosmos, e ele sai buscando pensamentos semelhantes. E os semelhantes se atraem. Mas, como é da lei, a lei é de justiça, esse meu pensamento retorna ao ponto de origem. Só quando ele retorna, ele não é mais só o meu pensamento. Ele vem somado com outros pensamentos semelhantes. E aí a bomba cai em cima da minha cabeça. Da mesma forma, se eu estou sempre procurando emitir bons pensamentos, meus pensamentos saem a navegar pelo cosmos, buscando outros pensamentos semelhantes. E um dia, como é da justiça, ele retorna ao ponto de origem e me dá um banho de coisas boas, de felicidade, de saúde, de paz, de harmonia, de beleza. Né? Então, ela falou aqui, de correntes amorosas que nos suavizarão as peripécias de cada dia. E assim como as nossas más ações. Lembra lá do livro do Livro dos Espíritos? Daquela senhora da carteira, lembra? Que a gente acha que ninguém está vendo. Mas, como disse Paulo, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, não só dos celulares que filmam, como das câmeras que gravam, mas também da espiritualidade. E assim como as nossas más ações são vistas pelos desencarnados, atraindo os de ordem inferior, que as nossas más ações traem os espíritos de ordem inferior que pensam como nós. Para o nosso convívio diário, até por vezes ao extremo de uma obsessão, assim também as nossas atitudes boas igualmente os alcançarão, atraindo os bons para o nosso convívio diário e reagindo sobre os inferiores por lhes tolher as tentativas menos boas contra nós. Ora, forma um quê? Um escudo
para nos proteger e reeducando-nos com os nossos exemplos. E reeducando-os com os nossos exemplos. Esse trecho aqui seria bom sublinhar. Então, o bem que a gente lançou volta para nós, de várias formas. Uma delas é a proteção que recebemos dos amigos espirituais. Tá? Essa é uma forma. Tá? E também nós podemos, né, ajudar ainda esses espíritos desequilibrados, reeducando-os com o nosso exemplo. Lembra quando a gente falou sobre, no estudo do Livro dos Espíritos, sobre ajudar no progresso da humanidade? Que é nosso dever ajudar no progresso da humanidade? Né? É uma forma de sermos úteis. É uma forma de sermos úteis. É ajudar no progresso da humanidade. Vou voltar aqui à questão 1019, no segundo parágrafo. Não precisa vocês pegarem, não. Segundo parágrafo da questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, ó, predita foi a transformação da humanidade, e vós, não, desculpe, predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressa a todos os homens que auxiliam o progresso. Tá? Esse momento da transformação da humanidade, esse momento está se aproximando. E cabe a cada um de nós apressar a chegada dessa transformação da humanidade. E nós devemos concorrer com isso, ajudando, né, todos os homens a progredirem. A progredirem. E uma forma dessa é o quê? É procurar lançar no cosmos sempre bons pensamentos. Bons pensamentos. Porque nós aí serviremos de quê? Exemplo. Como diz Paulo, estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas. E muitas delas vão seguir o nosso exemplo. Lembra de Jesus? As características do tipo, lá da questão 625? Né? Aí a gente vai ver, vai tudo se amarrando, né, gente? Olha só. 625. Pergunta de Kardec, muito interessante. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? Kardec chama atenção para essas duas características. Guia e modelo. Tem que ser guia e modelo. Guia é aquele que você segue. Modelo é aquele que você copia. É o exemplo. Nós podemos ser co-criadores também. Nós podemos ser guias e modelos para os nossos irmãos da humanidade. Guia e modelo. Porque se essa multidão de testemunhas nos observa, eu não estou falando dos celulares, não, nem das câmeras, não. É dos desencarnados. E os encarnados também, né? Encarnado, que a gente não sabe quantos encarnados nos observam. Porque tem muita gente que nos observa encarnado. Tem os desencarnados também. Muitos deles poderão buscar nos seguir e copiar as nossas ações. E nós seremos responsáveis por isso. Tá? Por isso ela colocou bem aqui. Reeducando-os com nossos exemplos. Então, a exemplo de Jesus, podemos também ser guia e modelo. A jovem em questão tornou-se certamente benquista, bem amada, né? No além-túmulo, pelos desencarnados. Mesmo nas regiões menos felizes, em vista da dedicação demonstrada para com os sofredores, os quais passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Aí me veio agora, as lembranças vão bater na minha cabeça, né? O que nós fazemos quarta-feira aqui?
religiosamente, sempre às 21h15, na nossa casa espírita, na casa de Francisco de Assis, a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Quantos desses irmãos que estão ali nos nossos caderninhos, no nosso caderninho, que nós não temos gavetinha, né? Nós temos caderninho, né? Tem gavetinha lá no centro, mas a gente usa o nosso caderninho. Quantos deles já se encontram no plano espiritual? Alguns já têm, por tempo, né? Que alguém que coloca o nome daquele companheiro que já desencarnou há muito tempo, outros que desencarnaram recentemente, às vezes desencarnaram em situação de penúria, né? De grande penúria espiritual, não ficarão simpáticos a nós pelas preces, ou melhor, não se tornarão simpáticos a nós pelas preces, pelas vibrações que nós emitimos para eles. Quantos amigos será que nós não conquistamos assim? Não é? Aquele companheiro, ao receber aquela vibração, aquela energia oriunda da nossa prece, poderá muito bem dizer: nossa, que bom! Como essa vibração, essa energia está me fazendo bem. De onde ela vem? Ah, é daquele grupo de companheiros. Nossa, que bom, que bom. Ficamos agradecidos a ele. E você vai conquistando, olha aí, ó, amigos que podem nos valer muito, muito. A própria Ivone Pereira já falou sobre isso, né? Quantos amigos obsessores ela tem? São obsessores de outros, mas que têm uma simpatia, um grande amor por ela. E querem até defendê-la, né, quando ela passa por alguma dificuldade. Estão atormentando até outros, mas gostam dela. Ela sempre os tratou bem, orou por eles, buscou ajudá-los. E ela mesma fala, se eu não me engano, é nesse livro ou no outro, que é Devoção Invisível, ela fala: gente, eu tenho muitos amigos obsessores. Eles obsediam o outro, mas gostam de mim. Olha aí. É o que está aqui, né? Essa jovem aqui fez um grande número de amigos. Então, aqui, ó, eles passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Graças à sua bondade, tomou ascendência sobre aqueles infelizes, está servindo de modelo de guia para eles, que se encontravam no seu raio de atividades mediúnicas. Como a gente falou, lembra do nosso seminário de ontem? Do painel de ontem? No raio da nossa atividade mediúnica. Trabalho que eu falei agora da nossa reunião de radiação, o que o Eduardo Henrique falou ontem, os quais gostariam de um dia lhe poderem demonstrar igualmente amizade e gratidão. Olha aí. O certo foi que essa jovem, cujo nome era Márcia, enamorou-se de um varão, de um jovem, né? O senhor RSM, ao qual, no entanto, conhecia superficialmente. Ela se enamorou de um jovem, mas ela não conhecia ele com profundidade, né? Não conhecia muito bem o caráter dele, e tornou-se sua prometida, quando foi por ele pedido em casamento. Dadas as circunstâncias prementes da sua vida, pois a jovem Márcia era órfã e sofria a angústia desculpa, da própria situação social, era uma moça muito pobre, carente, visto não poder contar com sólida proteção de qualquer membro da família, entendeu ela que o matrimônio solveria todos os problemas que afligiam. E aquele homem que tão dedicado se mostrava, seria com efeito o amigo dileto que o céu lhe enviava para ser protetor na terra, bênção que a consolaria de todos os desgostos que vinha passando na sua qualidade de órfã pobre. E ela viu no casamento uma oportunidade de melhorar de vida, de ter um companheiro, de formar uma família, de conquistar uma segurança, né, emocional, social, financeira, uma estabilidade. Ela viu essa possibilidade no casamento. Ela imaginou que o rapaz era um rapaz bom,
Era sincera e agia certa de que o noivo também o era. Sentimental e romântica, mesclando todos os atos da própria vida, os delicados matizes do próprio caráter. Cerca de 15 dias após a oficialização do compromisso, no entanto, entrou a sonhar, ela começou a ter sonhos, que um grupo de espíritos de humilde categoria do espaço. Não era espírito de luz, não, hein, gente? Não era espírito de luz, não. Onde? De categoria moral sofrível, medíocre, espíritos bem inferiores, mas que ela tinha ajudado, que tinham simpatia por ela, avisava contra as intenções do prometido e da espécie negativa do seu caráter, como das próprias ações da sua vida particular. Eles, apesar de serem espíritos ainda infelizes, eles tinham grande simpatia e amizade por ela. E decidiram o quê? Protegê-la. Protegê-la. Eles diziam no sonho para ela: é um hipócrita, exclamavam em conjunto, indignados, apontando para o pretendente que durante os sonhos aparecia ao seu lado. É um hipócrita capaz de todas as vilezas. Supõe-te herdeira de uma fortuna e é o interesse unicamente que o move. Ele não te ama, pois é caráter incapaz de amar alguém. Ele não devia saber da vida dela particular e estava tentando dar o golpe, né? O golpe do mal. E se insistires nesse compromisso, grandes desordens afligirão a tua vida sem razão de ser. Lembra quando a Ivone disse aqui, né, que muitas vezes nós atraímos para nós, né, problemas que nós não temos, não trazemos de outras vidas? Se ela insistisse nesse casamento, ela estaria nessa existência arrumando um problema e ela não trazia. Ela não trazia. E passavam a enumerar as más qualidades do RSM e a série de deslizes por ele praticados. Das primeiras vezes que tal sonho adveio, a jovem Márcia atribuiu às suas próprias preocupações e até a mistificações de espíritos perturbadores que desejariam prejudicá-la. Mas porque o mesmo, quer dizer, o mesmo sonho, se repetisse com insistência, impressionou-se de tal forma que providenciou melhores averiguações a respeito do noivo, do indivíduo, a quem confiaria a própria vida, que até então ela confiava nele, né? Constatando então a justiça dos avisos, contido nos sonhos que tivera. Avisos que só poderiam partir de corações sensatos e amigos. O compromisso foi rompido. E a jovem espírita continuou na sua doce tarefa de aconselhar os necessitados do mundo astral, com as manifestações da sua ternura toda espiritual e evangelizadora. Por isso que ela falou, Ivone, né? Ela disse, antes nós falamos dessas premonições, né? Como a morte do pai dela, da mãe dela, do irmão, né? Agora a gente vai falar de outras premonições, coisas que nos ajudam na nossa vida, né? Aqui ele vai dizer, finalmente, incluindo a exposição que já vai longa, o mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita, e os 18 anos floresciam, repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas. Trata-se de uma parábola, por mim vivida sob as sugestões da entidade espiritual designada para a advertência que me deveria fortalecer, para renúncias muito dolorosas e difíceis, a tempo de maiores sabores. Não felicitarem ainda mais os dias de minha existência. Deve ser o Charles, né? Como veremos, técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos, o que eu deveria passar, foi semelhante à das demais premonições, e também idêntica às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos por meio da psicografia. Ela recebeu alguns romances, alguns até se perderam. É de notar que esse sonho lúcido por excelência
mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte, durante a qual fora criado pelo poder da vontade mental. O certo foi que eu me vi, pelos meus 18 anos, diante de uma grande ponte em ruínas, que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo, essa é a parábola, é a história, né? Uma parábola, como Jesus utilizava, né? Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso, de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate das águas, convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada com vestes vaporosas, como de gaze imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos, que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroados de rosas brancas. A noite aclarada pelo plenilúnio, quer dizer, lua cheia, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam no meio. A meu lado percebi uma entidade elevada, que reconheci como Bittencourt Sampaio, envolta em túnica romana, vaporosa e lucilante, coroada de louros, como os antigos intelectuais romanos e gregos. E ele dizia: será necessário que atravessemos, que atravesses. É o único recurso que tens. Serás auxiliada. Pus-me a chorar, desencorajada, pois se ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com o meu peso, né? Então era uma ponte que ela pensou que era bastante frágil, que ela poderia até cair, né? A ponte poderia ruir. Ele, então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, parando-me, e repetiu: vamos sem temor. Tudo consegue aquele que quer. Eu achei essa frase muito forte. Vamos sem temor. Tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Será ajudada, confia. Assim amparada, atravessei a ponte, timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte. A ponte balançava, cujo soalho, né, a madeira, em ruínas, me deixava entrever o abismo que corria sobre meus pés. A ponte estava toda quebrada e ela podia ver, né, entre a madeira e o abismo. Chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo Bittencourt Sampaio repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. É o único recurso que terás para poder vencer, disse Bittencourt Sampaio. Dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, a doutrina dos Espíritos. É o único, gente, isso aqui é fantástico, né? É o único recurso que terás para poder vencer. Dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, a doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder. És espírito culpado. És espírito culpado. Quem a clemência do céu estende a mão para se poder erguer do opróbrio do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, disseram para ela. O sonho dela era casar e formar uma família. Não, e ela tentou, hein? Ela foi noiva 3 vezes. Ela mesma assim insistiu, mas não deu certo. Não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sob teus passos. Gente, já pensou de se ouvir isso? Jovenzinha ainda, né? Meu Deus, com 18 anos, alguém lança um vaticínio desse em cima de você? É de apavorar, né? É de apavorar. Não possuirás um lar, espinhos e lutas se acumularão sob teus passos. Mas unida a Jesus e a verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Reparou que eles não disseram assim? Mas unida a Jesus e a verdade, vamos tirar das suas costas o peso. Lembra o que Jesus falou? Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei.
Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Então, unido a Jesus e à verdade, obterás forças, ombros fortes e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Jesus já vai aliviar, mas você tem que seguir em frente, carregando lá o peso da tua cruz. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, diz Ivone Pereira. Dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido travessia constante sobre o caudal de dores que o Consolador parou e fortaleceu. Ela disse isso no presente quando ela escreveu esse livro. Dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Aliviou a dor. E ela já disse em outra obra que ela nunca conheceu a felicidade. Muitos outros exemplos poderíamos citar. Esse cabedal copioso que todas as criaturas colhem do círculo das próprias relações de amizade ou da observação poderia resultar em um ou mais volumes interessantes para deleite dos estudiosos e dos fatos supranormais, os fatos extraordinários, né? Os que aqui foram colecionados, aqueles que ela nos trouxe a conhecer, apesar de não oferecerem novidades, pois esses fatos são comuns, bastam para lembrar a todos nós que, acima de tudo, eles nos oferecem grandes demonstrações da verdade eterna que não convém desprezarmos. Manifestações do mundo espiritual. Opa, desculpa. Manifestações do mundo espiritual, o qual se entrechoca e se relaciona conosco, tomando parte em todos os sucessos de nossa vida. Provam, ao demais, a existência da alma além da morte, suas complexas possibilidades, sua individualidade marcante após o desprendimento dos lianos carnais. Os direitos que lhes são concedidos pela lei da criação, de se entender com os homens, com estes mantendo relações afetivas ou protetoras. Ela está falando do intercâmbio, né? Seu humanitário interesse pelos mesmos, os novos poderes, pelos mesmos, os novos poderes por ela adquiridos depois da morte, o amparo que nos dispensam, a ajuda dos amigos espirituais, né? Aqueles caridosos seres que, com seus avisos, às vésperas das nossas provações ou dos grandes acontecimentos que nos surpreendem, nos preparam para os embates inevitáveis da existência, prontos a suavizarem, quanto possível, olha aí, prontos a aliviarem, quanto possível, as dores dos nossos testemunhos. Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei, disse Jesus. E de tudo também ressalta que uma doutrina assim completa, como é o Espiritismo, assim perfeita, que se rodeia de beleza dos mínimos detalhes examinados, realmente merece do nosso coração muita renúncia e devoção, para que seja bem estudada, compreendida e praticada, pois o certo é que não será lícito, não será direito a nenhum de nós encarar com indiferença o alto padrão dessa ciência celeste. Em hora feliz, adotamos, praticamos, né? Para, com suas diretrizes, atingirmos a finalidade gloriosa a que a criação suprema nos destina, que é sermos espíritos puros e podermos estar ao lado do Pai, né, colaborando na sua seara. Lindo encerramento desse capítulo Premonições, não é? Nossa, uma poesia que Ivone escreve aqui, uma poesia. Merece ser lido novamente. É um parágrafo, né? Ela encerra com esse parágrafo, é o parágrafo 50. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Eu vou até botar aqui para mim, reler. A gente sabe, reler devagarzinho, analisando frase por frase, palavra por palavra. É maravilhoso, maravilhoso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Não, tudo bem?
Muito bem. Gente, semana que vem, dia 14. Bota aí, 14/4/25. Nós vamos entrar nesse capítulo, o complexo obsessão. Tá? Eu vou numerar, mas esse texto do Livro dos Espíritos não entra nos parágrafos, tá? O primeiro parágrafo é um dos mais belos estudos que o Espiritismo. É o primeiro parágrafo. Tá? Então, nós vamos começar nesse parágrafo, nesse capítulo, o complexo obsessão, que é o, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, né? É o último parágrafo dessa obra. E aí, semana que vem, é lógico que a gente não vai ler esse parágrafo numa aula só, né? Eu já vou dizer que eu ainda não. Qual é o próximo livro que nós vamos estudar da Ivone Pereira? Que é todas as segundas-feiras, nesse horário de 5h20, 5h30, nós estudamos as obras de Ivone do Amaral Pereira. Tá? Você Continuar. já tem o livro? Já tem o livro, Rose? Não, eu falei agora que na semana que vem, que a Ah, gente tá bom. concluir. Lógico que a gente não vai concluir esse parágrafo semana que vem. Eu vou trazer para vocês qual vai ser o livro. Tá Vai bom. ser um livro que vocês já possuem. Né? A maioria das pessoas tem as obras, quase todas as obras de Ivone, né? Eu vou analisar bem aqui e escolher um livro muito legal para a gente. Como esse livro é maravilhoso, né? E foi o Devassando Invisível. E esse livro, como nós estudamos também Memória de Suicida, né? Os livros de Ivone são maravilhosos, maravilhosos. Quem só lê não percebe tanto, mas quando a gente vem estudando devagarzinho, a gente percebe a beleza das obras de Ivone Pereira. E graças a Deus estamos tendo essa oportunidade. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Lembrando a todos que daqui a pouco, às 6h30, nós teremos a nossa palestra pública, que é a palestra que inicia, né, o nosso painel espírita Joana de Ângeles. O tema é Perante a Consciência. Tá? O tema de hoje vai fechar o nosso estudo de hoje, com certeza. Nosso irmão Guilherme Azevedo, lá de São Paulo, um ótimo palestrante, né, que já esteve aqui conosco várias vezes, vai estar conosco para fazer essa palestra. Eu convido a todos a estarem e a compartilharem as próximas palestras das segundas-feiras, que serão 4, 7, 14, 21, 28, com os companheiros amigos, assim como o Link, tá bom? Então, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade, né, de estarmos juntos, estudando, aprendendo, tendo essa oportunidade de crescimento, porque Ivone, né, nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Carmen, você volta a fazer a nossa leitura do Preparo e a Prece? Então, eu vou dividir com a Joana, que tem me ajudado. Eu vou dividir você com a Joana. Você faz hoje, Joana faz 14, você faz 21, Joana faz 28. E a gente, quando não puder, só avisar com antecedência que a gente escala outro companheiro, tá bom? Quando precisar, eu estou aqui. Joana, você faz 14 e 28. Calca. E a Carmen faz 14 e 28 de abril, e a Carmen faz já 7 e 21. 2 segundas-feiras para um, 2 segundas-feiras para outro. Né? Então, gente, vamos encerrando, só agradecendo a Deus essa oportunidade. Daqui a pouco a gente se vê. Denise, vou passar para você, tá bom, minha amiga?